Bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Hoje vamos fazer este saco que fecha com cordão e que é assim super delicado. As medidas e o kit vão estar disponíveis na nossa loja online, que eu vou deixar o link aqui em baixo. E agora, vamos ao passo a passo. Já tenho o material todo pronto. Tenho o cordão, o tecido do bolso exterior e interior, o forro. Aqui tenho o tecido exterior já colado na manta. Aqui depois, se vocês quiserem, podem fazer um trabalhado ou podem fazer aqui alguns detalhes. Tenho o tecido para a precinta e trouxe aqui uma coisa que é este térmico, que se chama Aluflex. E este térmico, o que é que ele tem de interessante? É que vocês não precisam de colocar forro. Ao utilizarem este térmico, ele já serve como manta, como térmico e como forro. Porque ele é bastante resistente, como podem ver, portanto não é aquele térmico que rasga e é lavável. Porquê é que eu trouxe este térmico? Porque este térmico é perfeito para vocês utilizarem em sacos destes e assim transformarem este saco numa lancheira. E como é que nós vamos fazer isto? Em vez de nós utilizarmos este forro, que é o tecido liso de algodão, nós pura e simplesmente trocávamos por este material. Utilizávamos isto como forro. E ao utilizarmos isto como forro, nós ficávamos com uma lancheira térmica. Portanto, é simples assim, não é preciso complicar, é mesmo trocar aqui este tecido de forro pelo térmico. Em relação aqui, como é que vocês depois fariam? Quando nós formos aqui colocar o forro, nós vamos colocar aqui, vai haver uma parte em que nós vamos pôr direito com direito e tal, para nós fazermos a parte do forro. É exatamente a mesma coisa aqui com o térmico, está bem? Portanto, quem quiser fazer este projeto térmico, utiliza isto em vez do forro e retira o forro, ok? Então, vamos lá agora começar aqui o nosso passo a passo. Vou começar pelos bolsos e vou colocar direito com direito, assim desta forma. Vamos costurar tudo à volta e vamos deixar uma abertura na parte de baixo. Eu aqui sei que esta é a parte de baixo, porquê? Porque o tecido tem sentido, tá bem? Então a minha parte de baixo vai ser aqui. Vamos lá, deixamos uma abertura aí mais ou menos de 3 dedos, que é para depois conseguirmos virar bem a peça. Feito isto, eu venho aqui com a tesoura, corto estes cantinhos de forma enviosada, vou virar aqui o meu bolso, empurro bem os cantos e passo a ferro. E já está. Agora o que é que vamos fazer? Vamos passar aqui a ferro, aqui na parte da abertura metemos o tecido para dentro, assim desta forma, e passamos a ferro para ele ficar já pronto a aplicar. Este bolso é o bolso que eu vou colocar na parte da frente do saco. Tenho aqui os dois bolsos, agora o que é que vamos fazer aqui nos bolsos? Esta parte aqui é onde tem a abertura. Aqui nós não vamos fazer nada, mas aqui em cima nós vamos fazer uma costura a direito, um pesponto. E aqui também, portanto não na zona da abertura, mas na parte de cima. Agora aqui falando em relação aos bolsos, se vocês forem fazer uma lancheira térmica não há necessidade de colocarem um bolso por dentro. Colocamos os bolsos de lado e vamos fazer agora a nossa alça. Então a nossa alça, nós já temos aqui o tecido pronto, vamos dobrar, assim, desta forma, pelo comprimento, e vamos fazer uma costura aqui a todo o comprimento do forro da alça. Feito isto, viramos, vamos virar esta alcinha aqui para o lado direito. Depois de estar virada, deem logo uma passadela a ferro, porque acaba por facilitar a vossa vida. Agora, a costura, onde é que vai ficar? Vai ficar na lateral. Então, conforme eu vou colocar aqui a precinta dentro, eu já vou ajeitar de forma a que a costura que eu estive a fazer fique na lateral da precinta, para ficar menos visível. Pronto, coloquei aqui o forro até o fim, vou colocar a costura para a lateral, assim, e vou já fazer aqui uma costura que prende. Então esta costura aqui assim já vai prender a alça ao tecido do forro, assim já não vai fugir. Pronto. Agora sim, vou puxar, vou ajeitar aqui a lateral e depois vamos fazer uma costura na lateral, tanto deste lado como deste, para prender. Pronto. Então, fazemos uma costura aqui, todo o comprido, e fazemos uma costura aqui pelo comprimento também, até cá ao fundo. Vamos a isto. Já fiz aqui a costura na lateral. Agora vou dobrar a minha alça ao meio, assim, e vou cortar, porque eu fiz aqui uma alça inteira, mas esta medida é para fazer as duas. Então agora dobro ao meio e corto. Pronto. Porque é mais fácil fazerem só uma e depois dividirem ao meio. Agora aqui onde eu cortei vou fazer também uma costura de segurança, tanto numa como na outra. E pronto, as alças estão prontas.
Aqui o meu tecido forro ele está completo. Eu vou dobrá-lo ao meio desta forma, assim, e vou encontrar o meio. E depois vou dobrar novamente ao meio, assim, e vou encontrar o meio. E assim ele vai ficar com a marcação dos dois meios da peça. Pronto, agora vamos abrir e cá está. Vão ver? Aqui o meio. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar o meu bolso interior. O meu bolso interior já estava aqui feito desde o início, estava à minha espera. Vou dobrar o bolso e vinco também ao meio, para encontrar aqui o meio do meu bolso. Agora, eu vou fazer coincidir o meio do bolso com o meio da minha peça. Vamos agarrar aqui na régua e vamos posicionar o nosso bolso a 6 cm, ali desde o topo do tecido. Então o nosso bolso vai ficar aqui. Vamos alfinetar, assim, e fazemos aqui uma costurinha à volta. Como é que vai ser esta costura? Vamos costurar desde aqui até aqui a parte de baixo. Atenção que aqui temos uma abertura, temos que costurar muito bem. E depois subimos. Fazemos assim desta forma. O bolso interior já está. Agora vamos colocar o bolso exterior. O bolso exterior, vamos fazer exatamente a mesma coisa para encontrar o meio. Então vamos lá. Vamos dobrar assim. E depois vamos dobrar assim. E vamos encontrar aqui o meio da peça. Aqui vocês podem vir com uma tesoura ou então com uma caneta, como vocês se sentirem mais confortáveis, e vão marcar aqui o meio da peça. Está marcado. Porque assim também já tenho as marcações para as alças. Agora faço exatamente a mesma coisa ali com o bolso. Marco os 6 cm, assim, e posiciono o meu bolso aqui no meio da minha peça. Vou dobrar o bolso ao meio, encontrar o meio do bolso e vou posicionar aqui no meio. Assim, desta forma. Pronto. Coloco os alfinetes e vou pregar aqui o bolso tal e qual como fiz no forro. Então, aqui, deixo e vou até aqui. Atenção aqui, que é a zona da abertura. Feito isto, vamos colocar aqui as nossas alças. Para colocarmos as nossas alças, vamos precisar de fazer aqui também uma marcação. Para colocarmos as nossas alças, nós vamos marcar 8 cm para um lado e vamos marcar também os 8 cm para o outro lado. Assim. Pronto. Feita esta marcação, eu venho aqui com a minha alça e daqui da marcação para dentro, eu coloco a alça e faço uma costura. Agora, atenção aqui à curva da alça, para ela não ficar enrolada. E aqui no outro lado faço a mesma coisa, da marcação para dentro, coloco a alça e faço uma costura para prender. Agora faço exatamente a mesma coisa no outro lado. Então faço a minha marcação dos 8 cm e coloco aqui a alça. Colocada a alça, eu vou dobrar assim e vou fazer uma costura na lateral, aqui, e na outra lateral também. Portanto, aqui nas duas laterais, para fecharmos a nossa peça. Agora vou buscar o forro, dobro ao meio o forro também, direito com direito, e costuro as duas laterais. Aqui no forro, vocês têm que deixar uma abertura, ok? Portanto, costuram as duas laterais, mas deixam aqui uma abertura, aí de um palmo, para depois poderem virar a peça. Então, deixem a abertura aqui mais para cima, porque nós aqui em baixo ainda vamos fazer uma caixinha de leite. Agora vamos fazer a marcação da nossa caixa de leite. Nós vamos fazer caixa de leite no tamanho de 7 cm. Então vamos fazer isso aqui no forro e vamos fazer também na parte principal. Vamos fazer aqui marcação de 7 cm para fazermos a caixinha de leite. Vou começar aqui pelo forro, faço aqui deste lado, faço do outro e depois viro e faço do outro lado também, assim. E vamos fazer já aqui a costura para fechar aqui a caixa de leite. E isto vamos fazer também na parte de fora da nossa bolsa, então no tecido principal. Aqui já está, fazemos já a costura para fechar. Alinhamos. Quando chegamos aqui, abrimos esta costura, assim desta forma.
e costuramos aqui de uma ponta à outra em cima da linha que nós criamos. Pronto, feito isto, podem cortar o excesso e ir fazer a mesma coisa ali na parte de fora da bolsa. Já virei para o lado direito. E agora vamos então para a parte principal do saco. Está aqui, vamos fazer as marcações. Já fiz aqui os cantinhos, mas aqui não vou virar. Vou deixar estar, não vale a pena estar a virar ainda para o lado direito, porque ainda vou precisar de trabalhar aqui assim. Vou deixar de lado e agora vamos trabalhar na parte de cima para o cordão. Tenho aqui o meu tecidinho e vou virar direito com direito. E o que é que eu vou fazer? Vou agarrar aqui na minha régua e vou marcar desde a parte de cima para baixo 17 cm. E agora vou marcar de baixo para cima 17 cm. Agora na outra lateral a mesma coisa. Daqui para cima 17 cm e dali para baixo 17 cm. Pronto. Agora vou costurar desde aqui até à marcação dos 17 cm. Desde aqui até à marcação dos 17 cm e sempre assim. Vou deixar aqui uma abertura no meio. Portanto, esta marcação que nós estivemos a fazer serve para deixarmos uma abertura aqui no meio. Agora vou abrir assim o meu tecido e vou abrir esta costura. Vou fazer desde aqui até cá abaixo uma costura que vai prender o tecido aqui deste lado. E depois vou fazer uma costura que vai prender o tecido ali daquele lado. Então vamos lá, abrimos primeiro aqui o tecido e fazemos uma costura a prender aqui o tecido, desde aqui até tudo, até aqui abaixo. Não vamos mexer aqui, tá bem? Esta parte da abertura deixamos estar, nós só queremos é prender este tecido aqui deste lado. Pronto, ficou assim. Agora, o que eu fiz aqui, esta costura, eu vou fazer aqui deste lado também e vou fazer do outro lado, tá bem? Portanto, vamos fazer isto nas 4 costuras. Abrimos aqui também do outro lado e fazemos exatamente a mesma coisa. Feita esta costura, nós agora vamos virar, mas vamos virar só meia peça. Então, nós vamos fazer assim, desta forma. Vai ficar assim. Aqui os dois tecidinhos e aqui está dobrado. O que é que eu vou fazer para já? Só para fixar. Vou unir aqui na lateral, assim, as costuras. Unimos as costuras na lateral e vamos fazer aqui uma costura em baixo que vai fixar um tecido ao outro. Já fiz esta costura aqui em baixo. Agora, como este tecido tem um sentido próprio, nós temos que garantir que estas imagens depois vão ficar em pé na nossa peça. Como é que nós vamos fazer isso? Aqui está a abertura. Os bonequinhos têm que ficar assim. Eles estão de cabeça para baixo. Então, se estão de cabeça para baixo, eu pura e simplesmente vou virar e vou trabalhar do outro lado em que eles estão em pé. Pronto. E vai ficar assim. A abertura está aqui e eles estão assim. Vou passar a ferro, que é para me facilitar aqui a vida, e a seguir vamos criar aqui uma passagem para o cordão. Já passei a ferro e agora, mais uma vez, nós vamos utilizar a nossa régua para nos ajudar. Nós temos aqui a abertura lateral, que é onde vai passar o cordão, e se vocês fizerem aqui uma dobra, observem que ele próprio vai já criar aqui uma linha. Nós vamos posicionar a nossa régua aqui abaixo da abertura, portanto aqui onde ele cria esta linha, e vamos fazer uma marcação, porque nós vamos ter que fazer aqui uma costura. Fazemos isto deste lado e do outro, portanto aqui também fazemos a dobra para garantir que está no sítio certo e fazemos aqui uma linha à direito para fazermos uma costura. Agora vamos abrir assim desta forma e vamos fazer a costura, está bem? A apanhar só esta parte do tecido, não dobrem, não costurem assim, tem que abrir. Pronto, desta forma. Vamos fazer a costura aqui toda à volta. Já temos aqui uma passagem para o nosso cordão. Agora vamos colocar a parte da passagem do cordão dentro do nosso saco. Como é que vamos fazer? Vamos alinhar aqui a lateral com a lateral do saco. Colocamos cá dentro, assim, e vamos colocar aqui um alfinete ou uma molinha para prender na lateral, o mesmo na outra, e vamos costurar tudo à volta. Feito isto, vou colocar o forro, então o forro vai ser direito do forro com o direito da peça. Atenção que aqui eu tenho um bolso, portanto o bolso agora com o forro vai ficar para cima.
Então este bolso aqui agora vai ficar para cima, para este lado, que não tem bolso, assim. Vou colocar aqui também um alfinete na lateral e vou costurar tudo à volta, tal e qual como eu fiz ali com a passagem do cordão. Agora que está, vamos virar a nossa peça devagarinho, para não rasgarmos aqui a abertura. E vamos verificar se está tudo bem costurado. Nossa peça está quase feita, falta fechar aqui a abertura do forro, rebater ali na parte de cima e colocar o cordão. Mas vocês podem pôr uma etiqueta ou alguma coisa assim do género. Vamos lá ver. Tirar estas linhas que aqui andarem. Colocamos aqui o forro para dentro, só para verificar se está tudo bem. Aqui no forro também está. Ok, então vou puxar aqui o forro para fora. Faço aqui uma costura para fechar o forro. Agora vou empurrar o meu forro lá para dentro da peça. Empurrei o forro lá para dentro. Vou cortar aqui estas linhas. Como eu há pouco tive que desmanchar ali um bocadinho, ficaram aqui estas linhas. Cortar estas linhas, tá? Vou fazer o seguinte, vou colocar por lá para dentro o tecido do cordão, o tecido onde vai passar o cordão, assim. Vou colocar ali para dentro. Pronto, desta forma. Vou puxar aqui as alças para cima. Se quiserem podem passar a ferro para facilitar aqui esta parte. E vamos fazer aqui uma costura de segurança. Então vamos fazer aqui uma costura de segurança nesta zona. Esta costura aqui é opcional, tá bem? Se não quiserem fazer, não façam. Eu prefiro fazer. Então fazemos aqui esta costura que já faz com que o tecido aqui do cordão vá para dentro. E fica mais perfeitinho. E esta vai ser a última costura que nós vamos fazer aqui. Já está aqui a costura, que empurra o tecidinho lá para dentro. A bolsinha está pronta. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar o cordão, é só o que falta. O cordão, ele está assim inteiro, mas eu vou dividir ao meio, que é para ter 2 bocadinhos do metro. E vou passar aqui com o passador de cordão, o cordão. Então, ele vai fazer, vamos fazer assim. Começamos de um lado, por aqui. Passamos o cordão todo até lá à ponta. Agora, sai aqui, entra novamente, desta forma. E vai até onde nós começamos. Portanto, vai ali até onde nós começamos a pôr esta ponta do cordão. Então, estas duas pontinhas do cordão, as duas pontas soltas vão ficar aqui para o mesmo lado. Pronto, está assim. As duas pontas soltas aqui. E vou já dar um nó. Pronto, estas duas pontas ficam para aqui. Agora, como estas duas pontas soltas estão para aqui, as outras duas pontas vão ficar do outro lado. Então, agora, em vez de começarmos a pôr o cordão daqui, vamos começar a pôr o cordão daqui deste lado. Deixamos aqui a ponta, fazemos exatamente a mesma coisa, mas para o outro lado. E cá está. Agora atamos e após atarmos, a nossa peça vai estar pronta. Pronto, está feito. Agora é só fazer assim, ele fecha aqui em cima. Colocamos aqui para dentro. E temos o nosso saquinho pronto. Há aqui várias coisas que vocês podem fazer para lhe dar mais alguma graça, mas neste momento o nosso projeto está pronto. Agora é só colocar aqui montes de coisas dentro e fecharem assim com o vosso cordãozinho. Podem adquirir o kit deste projeto, onde vocês vão ter todo o material pré-cortado, assim como as medidas, lá na nossa loja online. Vou deixar em baixo aqui o link. Também podem adquirir só as medidas para fazerem quantos projetos vocês quiserem. Não se esqueçam de deixar aqui em baixo nos comentários o que é que vocês acharam desta peça para eu ficar a saber o vosso feedback e encontramos-nos na próxima aula. Um beijinho grande!